Sim? Bom, então, boa noite internautas. Nós vamos hoje retomar o capítulo 17, né? Hoje um pouquinho mais calmo, está no horário, está tudo certinho. Nós paramos aqui nessa questão. Por que eu quero partir daqui? Porque essa parte aqui é algo que nos toca um pouco mais. É algo que é mais palpável para nós. Porque são situações que nós estamos vivendo ainda hoje, nesta encarnação. Então, repito aqui, o érebo da concepção antiga, acreditar em eternas chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Vamos lembrar que o érebo é algo que existe entre a Terra e as profundezas. Seria, né, o nosso umbral, mas ainda não seriam os infernos profundos que a mitologia fala. Por aí. Entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Aqui, os avarentos, os homicidas, os cúpidos e os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Viciados de todos os matizes, todo e qualquer tipo de vício que nós tenhamos, qualquer um, e que nós sabemos que são vícios, formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais aos despenhadeiros. Cada qual possui romance horrível de angustiosos lances. Prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva nos impulsos primários a cultivar o pretérito que deveriam expungir. Agindo da mesma maneira que nós continuamos, encarnação a encarnação, nós não conseguimos nos livrar, nos libertar daquele homem velho. A irmã de Faux, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela nos faz atentar para a seguinte questão: vamos matar o homem velho. Não é matar um homem velho, é reeducar o homem velho, a pessoa que nós somos. Eu não posso matar o que eu sou assim. Agora, às 5h30, nós estávamos lendo Santo Agostinho, dizendo que a evolução é necessária, que nós vimos com impulsos difíceis de encarnações anteriores. Então eu não tenho de matar ninguém, eu sou aquela pessoa, eu preciso me reeducar. Tanto que nós dizemos que as pessoas que estão já no regime semiaberto, né, do sistema prisional, eles são reeducandos. A mesma coisa nós, só que a irmã de Faux disse isso há anos atrás, antes de nós incorporarmos isso ao sistema prisional. Em melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Onde? Nas cavernas, né? No umbral profundo, umbral grosso. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, vejam, autoridades mais graduadas, atendendo a imperativos, necessidades e imposições superiores. Tem hierarquia. Improvisam tribunais com funções educativas, diferente daquele tribunal que nós vimos no Libertação, né? Que por meio de um psicoscópio eles iam agregando os espíritos com os mesmos vícios, e ali até um professor foi colocado no meio dos usurários, e ele pergunta: eu era professor, eu era pobre, por que eu estou no meio dos usurários? Não distribuíste o teu conhecimento, usurário és. Tinha dinheiro. O conhecimento também é tesouro e é o maior dos tesouros. Então vejam que é fato. E com o psicoscópio eles juntavam. Ali era condenação.
Aqui não, aqui é função educativa. Aqui eles vão nos explicar os porquês nós poderemos resolver a nossa situação e como poderemos fazer isso. Cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador através da reencarnação na crosta terrestre ou de tarefas laboriosas no seio da natureza, quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmos. Então nós ferimos a lei de Deus. Qual? A lei do amor. E eu ofendo a quem? A Deus? Não, a mim. Deus não tem pressa, Deus já é Deus. Ele quer que a criatura dele compreenda por que está aqui e como se chegará a ele, Deus. E aqui vejam, eu gostaria que lembrassem exatamente desta frase aqui: através da reencarnação na crosta terrestre. Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas, sai o maior coeficiente de reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Ele diz reencarnações dolorosas, ele não fala o quê. Prestemos atenção nisso. Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se alijem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Provas ríspidas. Isso não quer dizer que seja apenas um problema físico. Também, mas pode não ser apenas um problema físico. A pessoa não vai nascer com alguma situação sem um membro, né, tendo de ficar numa cadeira de rodas. Não é bem assim. Quantas pessoas nós temos ali na Praça da Sé mendigando? Por quê? Por que elas chegaram naquele ponto? Ah, mas é a droga. Sim, mas por quê? Vejam, são encarnações ríspidas. Foram expulsos de casa. Ali tem tantas histórias que a gente não faz ideia. Então vejam que a gente precisa compreender o que eles querem dizer. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto, muito difícil, porém, o retorno. Eu pulei aqui de propósito para a gente falar por último. Para que se alijem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Somos nós, né? Temos jeito? Claro, temos aquele tribunal que vai nos explicar com amor e carinho tudo o que nós deveremos fazer para nos reajustarmos com a lei de Deus e repararmos os males que possivelmente tenhamos feito aos nossos adversários e companheiros de jornada, principalmente pela traição do amor que eles sentiam por nós. Sócios que confiaram na gente, né? Parentes que confiaram na gente, maridos, esposas, mas mais a convivência dos amigos, porque essa traição é a das piores, que a gente confia cegamente naquela pessoa e de repente acontece alguma coisa mais grave. E nós tivemos nesse mesmo livro vários exemplos disso. Condoime quis deter alguns, confabular com eles fraternalmente de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor paralisou-me os braços, murmurando: que fazes? Seria inútil. Impossível é reajustar num momento, apenas com palavras, tantas mentes em desequilíbrio cruel. Impossível reajustar num momento. Eu repiso isso porque a próxima etapa nós vamos compreender um pouco mais. Então é bom, algumas frases que eu estou repetindo, é justamente para nos preparar para o que vem por aí. Impulsionando-me para a frente, concluiu: vamos, consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente, e dispomos apenas de algumas horas. Eles teriam que continuar ali no limiar das cavernas. Muito bem. Alguém conhece?
E o do lado ali? Quem é o de cima? Alguém arrisca? Tem uma rua muito famosa com o nome dele aqui. Manuel da Nóbrega. Embaixo dele quem é? Emmanuel? Que é ele mesmo. Uma curiosidade nesse livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, o Clóvis Tavares nos traz que até que o Emmanuel ditou para o Chico há 2000 anos, ele sempre aparecia como Manuel da Nóbrega. A partir do há 2000 anos ele plasmou-se de novo como Públio Lentulus. É uma curiosidade interessante. E aqui essa frase: está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Quem disse isso? Jesus. Para quem? Para o Públio Lentulus. Olha ali o Jesus indo embora, né, embaixo do ânus ali, ânus, e na frente do há 2000 o Emmanuel olhando Jesus partir. Considero aqui um diálogo entre ele e a Lívia, a esposa. Considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou. Pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Era a filhinha doente que tinha hanseníase, né? Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora simples de entretenimento. Então, eu estou passando por ali. Passei por acaso. Passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago. Quer dizer, é por acaso que eu estou aqui, né? Olha o orgulho. Sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta. Não, se quiser, fala comigo, né? De modo a não descer da minha dignidade social e política. Públio notou que a esposa se exaltava nas suas considerações, deixando-se conduzir pelo que julgava um excesso de fraqueza e pieguismo. Entretanto, nada lhe admoestou a respeito em face das amarguras do momento, suscetível de desvairar o cérebro mais forte. O que nós vimos lá no capítulo 17? As grandes inteligências que conseguiam até volitar, mas muito próximas do chão, porque não tinham o amor para fazê-las alçar um voo mais alto. Esse aqui não é o Públio Lentulus, esse aqui somos todos nós. Não, eu não vou lá, se ele quiser, venha falar comigo. Olha a minha posição agora. Não, eu sou isso, eu não posso descer àquele nível. Olha, eu sou inteligente demais, por que eu vou ficar à mercê daquele ignorante? Somos nós. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Só que ele já estava na beira do lago, já tinha passado, ficou horas esperando Jesus, e nada de Jesus chegar. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. E aí, a gente conseguiria encarar Jesus? Não, mas eu quero que Jesus venha me buscar depois que eu desencarnar. Eu quero, não importa. Eu consigo encarar? Não tem como. Essa energia, eu vou me sentir tão diminuído que ele não vem para não nos fazer passar por esse constrangimento. Então ele pede para um parente nosso vir nos buscar, né? Se for do nosso merecimento. Nem a sua apresentação a Tibério nas magnificências de Capri lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Quer dizer, caiu. O orgulho ali não teve mais jeito.
não tem como sermos orgulhosos ante um espírito dessa envergadura. Esse é Jesus, que nós conhecemos assim, este homem. Mas como a doutora nos ensinou, Jesus, ele passeia pelas galáxias. E nós não temos essa condição. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Algum comentário por enquanto? Vai, doutora. Veja, ele não falou absolutamente nada. Ele estava com uma outra roupa que não a de senador, né? E aí vem Jesus e, sem ele dizer nada: senador, por que me procuras? Só Jesus, hein? Mais ninguém. Fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas ele foi procurar no final da tarde, ali já era noitinha, né? Tomou um chá de cadeira, claro, a hora era aquela. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. Vejam que Jesus alinha este pensamento: e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Porque dele, senador? Não. A filha, do pai desesperado, não do senador poderoso. Era o pai desesperado, que estava ali para tentar uma última salvação, né? A esposa e ele conversando. Então, quer dizer, vejam que Jesus foi ao encontro do pai, não do político. Sim, venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai. Sentença dada. Isso é para todos nós, hein? Vamos sempre lembrar que nós somos este senador aqui. Não é o Públio Lentulus, somos todos nós. Quantos diálogos desses nós tivemos com os nossos mentores? Quantas vezes o nosso anjo da guarda nos questionou a esse respeito? Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Está aí. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Ou seja, a fé, ela tudo modifica. É isso que Jesus quer dizer. E vejam a energia com que ele fala. Em algum momento aqui ele ofendeu Públio Lentulus? Não, ele trouxe as verdades. Jesus colocou o Públio Lentulus na frente do espelho. Da mesma maneira acontece conosco diariamente. Estamos sempre diante do espelho. Vamos nos ver ou não. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontra hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Lembra da frase, então, aqui do comecinho? Frase de Clarencio que eu terminei semana passada. Você quer melhorar? Quero. O que está em jogo aqui? É o livre-arbítrio. Está no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Mais precisamente 1500 anos, né? 1400 e alguma coisinha, foi quando ele renasceu. Naquela encarnação. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos
das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Jesus não diz aqui que nós devemos desviar a nossa profissão, se nós quando nós devamos ser duros, que sejamos duros, mas sempre com amor. Jesus aqui foi duro, mas com amor. Ele soube ser enérgico, ele não humilhou o senador. A humilhação, nós mesmos, com a nossa consciência, é que começamos a recuperar. Ah, meu Deus, mas ele está falando isso, puxa, mas é verdade, como é que ele sabe? Mas por que falou isso de mim? Será que eu mereço isso? Está aqui. Sejamos profissionais, mas sempre sem exagero. E é o nosso livre-arbítrio. Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade, para que seja ele em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Hora indeterminável. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. O livre-arbítrio está respeitado o tempo inteiro. O que Jesus falou? Eu não vim derrogar as leis. O livre-arbítrio é lei. Eu vou fazer aquilo que eu quiser. Se eu entendi a lição, eu faço se eu quiser. Esta situação nós passamos a cada encarnação, a cada momento difícil. Aí eu faço se eu quiser, porque eu estou sendo inspirado. Por isso que antes de uma decisão muito difícil, nós devemos fazer uma prece, abrir um livro, meditar sobre aquilo. Não é livro de pitonisa, é o momento que nós precisamos. Ah, mas não foi isso que eu pedi, essa resposta não existe, eu não soube perguntar. A resposta está ali, mas eu não sei fazer a pergunta, então eu não vou compreender. Então, para que haja uma resposta, eu preciso saber fazer a pergunta. E quando vem a pergunta, eu preciso entendê-la. Como é que eu posso responder se eu não compreendo a pergunta? Jornada nas Estrelas, de volta à Terra. Vejam, é o Sarek que fala isso aí. Ele é lógico. Pastor de almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reino de Deus e de sua justiça. Jesus aqui pontuou: desde o início eu venho tentando auxiliar. Os exilados de Capela vieram porque Jesus quis. Nós somos as ovelhas tresmalhadas. E já aprendemos? Acho que ainda não. Bonitinho, né? Eu ia trazer outra, mas aí eu olhei isso aqui e veio aquele, tocou o meu coração. Falei, vai ser esse aqui mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo para a Infância e Juventude. Calha com a nossa conversa de hoje, às 5h30, que foi sobre filhos e pais, né? O capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais de vossos corações. Quem é que escreve isso? Emmanuel, Paris, 1861. É a única participação de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vem falar do quê? Do egoísmo. Porque ele fala aqui, é o filho do orgulho. Senador Publio Lentulus, nós, todos orgulhosos. Emmanuel aqui, já sendo Emmanuel, e como o Freitas Nobre aponta no Pinga Fogo de 72, eu acho, já foi o segundo, porque Emmanuel, Hermano Manuel, Manuel da Nobre, EM, ele assinava EM Manuel, Emmanuel, a capa do livro do Clóvis Tavares.
Ele demorou como Manuel da Nóbrega, é que ele compreende aquele diálogo que ele teve com Jesus. Tantas encarnações, né? Dali para frente foi mais fácil. A mesma coisa conosco. Uma hora a ficha cai. Quantos milênios já estamos por aí? De repente, numa encarnação um pouco mais dura, claro que ele já veio se preparando, né? Quando chegou chegou como Manuel da Nóbrega, 1400 alguma coisa que ele nasceu, veio para cá, para a América, e aí o resto da história a gente já conhece. Ele era o prior, fundou São Paulo no dia de São Paulo, em homenagem a ele. E é interessante falar, de vez em quando eu falo com a minha esposa, ela, mas quando é que ela não é daqui? Quando é que é a festa do padroeiro de São Paulo? Eu falei, dia 25 de janeiro. Mas o aniversário da cidade também é 25 de janeiro. Quem fundou isso aqui foi Emmanuel. Tem que ter um dia só de feriado, 2 não dá. Porque a gente precisa trabalhar. Algumas coisas se explicam por si. E, sim. Ele também fundou a Bahia e veio aqui trabalhar junto com o padre. Ele era o prior, né, do governador da Bahia. Mas aqui é que veio a homenagem para São Paulo. Exatamente. Daqui do livro Justiça Divina, já estamos encerrando, Culpa e Reencarnação, capítulo 11, a autoria é do Emmanuel desse livro. Espíritos culpados somos quase todos. Vejam que ele sempre se coloca. Ali ele fala da vossa melhoria, que ele está nos dando uma lição, como um auxiliar da evangelização. Aqui ele já coloca, somos quase todos. Ele sempre se coloca junto de nós, para que nós não nos sintamos melindrados. Eu também errei, viu? Eu sou como vocês. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento, e usamo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Não parece violento isso aqui? Então parece com a gente. Regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável de nossos desequilíbrios. Guardem essa frase. De conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. 1 minuto de conversa, 1500 anos de refazimento. E está aqui o que acontece conosco. André Luiz, no Limiar das Cavernas, o que o mentor disse? Não adianta conversar, num momento não se modifica. Ainda há o livre-arbítrio lá também, e eles não estão preparados para isso. Opa! Como é que é? A estampar na apresentação pessoal a soma deplorável de nossos desequilíbrios, né? Parece? Algum deplorável? Eu ia pôr minha foto aqui, mas eu achei melhor não fazer isso. Parece deplorável? Não, né? Distinto? Não. Cavaleiro distinto? Como será por dentro? Este é o retrato de Dorian Gray. É o nosso espírito. Claro que já não está mais assim, né? Já melhorou um pouquinho. Mas o livro do Oscar Wilde nos traz exatamente para pensar nessa questão. Ele fica aqui com a aparência que ele tinha aos 18 anos, quando o quadro foi pintado. À medida que o tempo passa, passam-se 20 e poucos anos, ele permanece igual. Mas o retrato, o primeiro assassinato que ele comete, a mão está suja de sangue, vai para o retrato. Não vou contar o final do livro, vamos ler. Mas nem tudo, né, é dificuldade, porque um dia a gente pode chegar aqui. Obrigado. Bom, hoje temos bastante tempo, né? Então a gente sai de lá daquela situação para um dia poder fazer o nosso planetinha. Lembra, né, da exposição alguns meses atrás? Jesus nos avisou: sois deuses e como eu podereis fazer tudo isso e muito mais.
o tempo verbal já nos diz tudo. Podereis, ainda não podemos. Perguntas? Papai Hugo? Não? Ninguém? Ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Agora eu não sei. Rafael, vai, me ajuda, por favor. Pois não, eu estava até perguntando, cadê o Hugo? Você falou papai Hugo, Tá lá, já chegou lá. lá, ele chegou um pouco atrasado aí. Então, Flávio, é interessante, a gente se reporta a tua aula da semana passada, e você frisou bastante, né? Que não havia ainda um preparo de André Luiz, naquela coisa toda. Nós vemos isso, inclusive, ele mesmo, no nosso lar, ele também relatando essa questão ali, quando ele quer tomar a frente de alguns trabalhos, já se achando que estava regenerado, né? Que ele poderia assumir, que o conhecimento que ele tinha, conhecimento tacanho, né? De medicina terrena, era possível que ele pudesse, na espiritualidade, agir dessa forma, no qual ele é contestado, a ele, envergonhado, pega aquela vassourinha e começa a varrer o nosocômio ali, né? E eu acho que isso aí é uma lição para todos nós, bate bem, inclusive com o que você falou hoje com relação à humildade, você trouxe aí sobejamente vários exemplos de outros livros, né? A gente tem que realmente se exercitar, a humildade tem que ser exercitada, não dá para a gente, né? Se a gente se questionasse, você botou ali também muito bem, para quem não quiser ler o livro, tem 2 filmes, 2 versões do Retrato de Dorian Gray também. Né? Mas a melhor é de 43. Eu também, eu gosto da antiga. A atual, que aquele eu já retrato assisti da umas antiga. 2 vezes, mas não tem muita graça, né, com relação a isso. Mas a gente nunca pode se esquecer que os nossos espelhos são os nossos semelhantes. A gente vem aqui para conviver com as pessoas. Há muitas pessoas que se isolam, né? Algumas no seu conhecimento, na sua sabedoria, né? A gente tinha antigamente nas universidades os antigos catedráticos, que eram verdadeiras torres de marfim, né? O conhecimento era para eles, existia uma sonegação de informações, e tudo isso a gente vai vendo com os ensinamentos do Evangelho, e o interessante é isso, né? As pessoas às vezes até questionam. Eu já recebi isso em outra casa durante a figura do Evangelho, se o irmão Manuel seria exatamente aquele do Evangelho em 1861, e o é, na realidade. Você explicou muito bem aqui, já não é pela primeira vez que eu ouço você fazer essa explicação. Mas o outro é sempre o nosso espelho, e principalmente o próximo, mais próximo, né? A família biológica, os amigos. Nós não estamos, e a doutora Marlene frisou várias vezes durante os últimos anos, durante os cursos, que nós não estamos sozinhos aqui de graça nessa casa, ninguém tropeçou na porta e caiu aqui dentro. Nós temos os nossos espelhos, que são nossos colegas aqui de casa, temos os nossos resgates mútuos a serem feitos aqui entre nós, aqui dentro. Ela sempre posicionava essa situação, e a dona Isabel certa vez até comentou algumas coisas a respeito comigo que a doutora Marlene havia confidenciado com ela, de o porquê estávamos aqui, se reportando a uma época do passado, contando algumas coisas nesse sentido, que é do conhecimento de algumas pessoas aqui da casa. É isso que eu tinha mais para comentar aqui com relação a isso. Mas ajuda, a gente precisa lembrar, estamos nos preparando para o passe e para os trabalhos de desenvolvimento mediúnico lá em cima. Essa lição serve para tudo. Desenvolvimento mediúnico, não adianta ficar tentando esclarecer um espírito que ele não está no ponto, que está ali para ter um choque anímico, para ouvir alguma palavra de conforto, e posteriormente pode ser que ele volte, ou posteriormente pode ser que ele entenda e não precise voltar, né? Vimos para o nosso passe aqui. Eu venho para o passe, eu entro correndo, eu saio correndo. Não vai fazer efeito, pode esquecer que não vai. Uma coisinha ou outra a gente ainda recebe, porque Deus é misericordioso, mas nossa cabeça não vai mudar. O passe especial é disciplinador,
É para que a gente comece a aprender a se concentrar para as coisas. Essa é a diferença. Eu venho para o tratamento para que eu possa receber algo que vai me modificar por dentro. A cura é moral. Eventualmente temos o merecimento de uma cura física, já temos vários casos aqui disso, mas a cura é moral, é de dentro para fora. O corpo é fora, não é de fora para dentro, é eventual, é merecimento, mas a cura é de dentro para fora. É isso que Jesus quer falar com todos nós. Foi isso que ele disse para o Públio Lentulus. Ele não procurou o senador, ele procurou o Pai, desesperado. Isso nós devemos ter em mente. Sirlene. Eu lendo, o que me fez lembrar foi o livro justamente da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que eu li muito tempo, e eu ouvi o audiolivro recentemente para fazer a palestra do capítulo 13, né? E tem uma parte do Memórias de um Suicida que a Ivone conta, né, junto com o Camilo, o processo com relação a esses irmãos muito endurecidos, né? E no caso, lá naquela instituição, Maria de Nazaré, que só tem suicidas, né? E ele vai mostrando os departamentos, as metodologias, as pedagogias todas que são utilizadas com esses irmãos, muitas vezes ao longo de séculos, né? Então, é muito amor, né? É muito amor. E a gente vê, assim, pela literatura espírita, alguns exemplos, né? Agora, a gente pode imaginar a real, né? Quantos nosso lar não existe, né? Quantas instituições Fabiano de Cristo não existe? Quantos Maria de Nazaré? Aqui mesmo no livro eles falam, ninguém fica desamparado em lugar nenhum deste mundo, né? E dos demais. E uma outra situação interessante, repito, Jesus não mexeu no livre-arbítrio do senador. Na semana passada houve a pergunta de como é que nós poderíamos, né, auxiliar uma pessoa para compreender o Espiritismo, vendo que a gente estava lá. Não podemos mexer no livre-arbítrio. Foi essa a minha resposta na semana passada. E hoje nós trouxemos o dono da casa, né, o gerente, dizendo que ele não veio derrogar leis. E o livre-arbítrio é a maior de todas as leis depois da lei do amor. Deus não mexe no livre-arbítrio de ninguém. E no livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos a indicação de que só Deus fala em hora da morte e só Deus pode tolher o livre-arbítrio. Só Ele, mais ninguém. E aí nós podemos ler na Revista Espírita de 1858, Santo Agostinho e São Luís falando sobre o anjo da guarda. O anjo da guarda pode mexer no nosso livre-arbítrio, porque o anjo da guarda foi colocado, atenção para o termo, para cumprir uma missão penosa dada por Deus para tomar conta da gente. E ele está conosco desde a nossa criação. Então, o anjo da guarda, que existe, que está muito longe de nós, que é um espírito puro, mas nos alcança pelo pensamento, porque Deus assim o quis, ele pode mexer no nosso livre-arbítrio, porque é a ordem de Deus. Então vejam como a situação é complexa, mas Deus nos deixa livres para que nós façamos o que quisermos. O problema é nosso. Milênios de reajuste. É isso. Comentário? Mais não? Podemos tocar? Temos tempo. Hoje foi tranquilo, né? O afogadilho de semana passada. Doutora Beth. Eu estou pedindo ajuda, né? Vocês perceberam isso aqui? Vai lá, Silvene, por favor. Outra coisa que me ocorreu nesse capítulo e que também me levou a pensar novamente no Memórias do Suicida é essa lucidez que nós temos, e é muito maior, no plano espiritual do que no plano encarnado, né?
Por quê? Porque muitas vezes, não sei se alguém já se questionou, mas, nossa, mas será que eu pedi mesmo isso, né? Não acredito, né? Como é que pode, né? E como é que a gente chega nesse ponto de realmente pedir por aquilo, né? E tem uma história no Memórias do Suicida, que o suicida, ele, além de ter se suicidado, ele estrangulou a namorada dele. E a consciência é tal que ele não conseguia olhar para as mãos dele, fluidicamente, né, no perispírito. E de repente as mãos começaram a sumir, porque ele não se achava digno mais de ter mãos. Então, esses departamentos todos que eles vão passando, de todos os professores, é tudo para fazer com que essa lucidez, ela traga essa consciência, né? Que é por ela, justamente, que a gente vai, né, sentir a realidade do erro, né? E a vontade real de se tornar digno com aquilo, né? Porque, nossa, a gente pode questionar, nossa, mas se a gente aqui encarnado, a gente não acredita. Que, não, eu estrangulei, mas eu dou minhas mãos, né? Todos os criminosos, advogados podem falar melhor do que eu, de repente conheço mais criminoso, mas eles não querem, ou inconscientemente, né? Eles não jamais. Mas como que no plano espiritual isso acontece com a gente? Não só com isso, né? Mas é essa lucidez, essa consciência, é a ligação com o nosso self, com a nossa divindade, né? Com Deus em nós, né? Então, quanto mais nós conseguimos manter essa consciência, né? essa força de vontade contra a nossa autohipocrisia, por a nossa autocomplacência esmagadora, porque a gente é ruim com o, né? A gente é exigente com o outro, exigência com a gente, geralmente, né? O Deus não viu, a gente se perdoa, né? Nem sempre, né? Mas quanto mais na consciência a gente vive essa situação de absoluta clareza, né? De mais consciência mesmo, né? Quando a gente estiver no plano espiritual, a coisa vai ser menos contrastante, né? Menos drástica, né? E então é um exercício para nós fazermos conscientes mesmo, é aquele exercício de nós vivermos mais em espírito que em matéria, né? Temos ambos, né? Vivemos a experiência, né? De estarmos aqui na matéria e um dos grandes desafios é vivermos na matéria, só que mais em espírito. Nós devemos, o Emmanuel nos lembrava sempre o seguinte: nós devemos cuidar do corpo como se fôssemos viver eternamente e cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Nós estamos na Terra, segundo uma crença, eu estou aqui então para sofrer. Não. Eu reencarno para progredir. Claro que eu preciso me reajustar com a lei de Deus, que ofende, o desvio ofende a nós mesmos, conforme foi dito. Eu preciso reparar o mal que eu cometi para os meus companheiros de jornada. Entretanto, e eu questiono a cada um de nós, com a sua idade de agora, não importa se alguns aninhos, né, diretor? Ou ali com 5, 6 anos, nós temos mais momentos difíceis ou mais alegrias? Eu posso contar os momentos difíceis que eu tive na minha vida inteira até este momento? Eu posso contar? Né? Posso. Isso quer dizer que eu tive muito mais momentos felizes, porque eu não consigo contar. Portanto, a nossa vida não é sofrimento. A nossa vida é alegria. Momentos difíceis nada mais são do que provas ríspidas para que se alijem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Este livro trata dos nossos problemas mentais.
em sendo problemas mentais, o espírito é que está trabalhando isso aí. Todos os nossos desvios, como o Tiago ensinou, o pecado começa no pensamento. Pecado é erro. Vamos tirar a palavra pesada e vamos colocar uma palavra mais tranquila para a gente poder compreender e não sentir dor. Então, pecado é erro. O erro começa no pensamento. Né? Nós temos em direito a história do iter criminis, que é o quê? No momento em que eu concebo o crime, eu vou fazer tal coisa, até o momento em que eu executo. Esse é o iter criminis. Se na hora de executar eu paro, opa, eu só pensei. A gente sabe, né, que o pensamento começa. Tiago nos avisa, Ernesto Bozano nos avisa, pensamento e vontade. Então, a minha vontade, ela inicia-se no meu pensamento. Aqui, todos nós temos o pensamento transviado. As ovelhas tresmalhadas de Jesus são todos os erros que nós começamos a cometer no pensamento. Eu não faço nada, foi sem querer. Raríssimas vezes, numa reação muito natural, é que isso vai acontecer. Mas a grande maioria das situações da nossa vida, nós pensamos e muito antes de fazer. Eu vou prejudicar aquela pessoa? Não, eu vou ganhar aquela pessoa, vou fazer uma coisinha aqui. Eu sempre estou pensando. E depois, né, no Justiça Divina, que eu trouxe aqui uma parte, nesse mesmo capítulo, Emmanuel fala dos nossos desvios, dos nossos companheiros, graças ao nosso pensamento. Então, pensamento e vontade, porque a doutora sempre nos orientou. Eu pensei, eu plasmo. Ela se torna viva, essa imagem. Nós temos aqui, ó, o fruto de um pensamento, né? A câmera é o fruto de um pensamento, o projetor, a mesinha. Alguém pensou, olha a forma aqui. Mas antes ela tomou forma no mundo invisível. Os espíritos veem os nossos pensamentos. Por isso que São Luís nos advertiu. Os espíritos se ligam a vós pelo pensamento. O que eu pensar, e aí, para nós encerrarmos, orai e vigiai, que Jesus nos diz, aquele que adulterar, que pensar em cometer adultério já o cometeu, e acima de tudo o que o Emmanuel nos adverte. A frase não é, dize-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és, mas dize-me o que pensas e eu dir-te-ei com quem andas. Agora sim, obrigado.